Meu nome é Isabel Stilwell e tenho muito prazer em apresentar hoje o Lourenço Carvalho. É doutorando em Ciências da Educação na Universidade Católica, licenciado em Sociologia pelo ISCTE e é cofundador e presidente da iLead, é um instituto que criou um programa de literacia social chamado LED on Values. Eu, Lourenço, gosto sempre de explicar que o LED é a luz LED, porque, embora toda a gente provavelmente saiba, eu passei muito tempo à procura das iniciais, do que queria dizer as iniciais. LED on Values é a luz LED, a luz da modernidade, nos valores que continuam a ser os de sempre. Este instituto e este programa têm feito um grande esforço na divulgação e no trabalho de investigação e desenvolvimento nacional e internacional na área dos valores da escola, mas o Lourenço vai explicar isso melhor do que nós. O LED Activism é uma parte desse programa do LED on Values e é para isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado também. Tem que dizer uma coisa, Lourenço. Tenho que dizer que todas as pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazer perguntas e vou ter que ler para o webinar@dge.mec.pt e nós vamos responder no fim. Nós, que é como quem diz o Lourenço. Exato. Depois estava a agradecer também à Isabel a introdução e agradecer também à DGE o convite para fazermos esta comunicação, que visa então explicar o que é isto do LED Activism. Irei eventualmente fazer um pequeno contexto de como é que o LED Activism entra neste universo do LED e de alguma forma percebermos como é que o LED Activism pode ser uma ferramenta de desenvolvimento de competências no âmbito do LED. Nesse sentido, talvez começava por recordar aos que já conhecem o LED e introduzir a quem não conhece, mas que facilmente poderá ficar a conhecer o LED neste site que aqui está, www.ledonvalues.org, onde tem uma apresentação do programa, tem uma apresentação de recursos, de módulos disponíveis, etc., mas que basicamente, e para aquilo que é hoje o tópico, se distribui em diversas áreas de comunicação e de desenvolvimento de trabalho, quer mais dirigida à família, como é o caso do Let's Family, ou mais dirigido às crianças, como o Let's Team. Depois há unidades de investigação permanentes, quer no desenvolvimento dos recursos, quer na monitorização e validação dos resultados, que é o laboratório, digamos assim, do LED. Há também uma vertente de ligação ao mundo empresarial e da gestão, o LED Business, e há então esta ferramenta online que apoia a participação cívica dos jovens e não só, que é o LED Activism. Este LED Activism surge nesta missão fundamental do LED, que é o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cívicas que são fundadas num conjunto de valores que, como a Isabel dizia, são os valores de hoje, mas que são os valores de sempre também. A que nós chamamos os valores universais. Portanto, são aqueles valores que reúnem forte consenso por parte das pessoas, que transcendem culturas, ideologias e até religiões e, portanto, são valores fundamentais para o desenvolvimento de competências no exercício das nossas várias facetas do dia-a-dia, quer como profissionais, e cada vez mais o mundo das empresas valoriza este tipo de competências, as soft skills, mas também e sobretudo na nossa vida familiar e na nossa vida social. E, portanto, sem entrar em grande detalhe, apenas dizer que o LED Activism se situa neste terceiro nível que aqui vemos neste segundo slide, das competências cívicas, porque nós não podemos ter uma participação cívica ativa e responsável e dedicada se não tivermos um conjunto de competências pessoais e sociais que são base. Portanto, existe uma certa precedência nestes três tipos de competências. Caso contrário,
arriscamos a ter uma cidadania muito vazia, não é? Sem grande fundamento e sem grande estrutura, que são os nossos valores pessoais como base. Mas, Lourenço, como dizia há bocadinho, cada vez mais, mesmo em termos de competências futuras que as empresas procuram, o facto de as pessoas terem, e as crianças e os adolescentes terem crescido com uma grelha de valores forte, e aqui valores, as palavras muitas vezes tiveram uma conotação muito de direita, entre aspas, como se família, valores, fossem coisas do antigamente, mas de facto, se não tiverem essa grelha de capacidade de saber aquilo em que acreditam, como distinguir o bem e o mal, terão dificuldade depois no futuro de tomar decisões, mesmo decisões que nós hoje em dia consideramos profissionais, não é? Exatamente. E repare, nós ainda há 2 anos desenvolvemos um inquérito a nível nacional sobre questões éticas e valores, que compararam-se resultados com 1999, portanto, uma década de valores em Portugal, e na realidade os valores continuam a ser perseguidos por todas as pessoas com grande homogeneidade, digamos assim. Portanto, há um conjunto de valores. Todos queremos ser felizes, todos queremos ter uma família que goste de nós, todos queremos ser honestos e moralmente éticos. E amar e ser amados é o topo, está no topo da tabela desses objetivos de vida dos portugueses em 2009. Portanto, não há dúvida que esses valores não são do antigamente e às vezes as palavras que usamos para os descrevermos podem estar culturalmente associadas, mas esses objetivos de vida permanecem e são esses que depois nos dão estrutura para podermos desempenhar os nossos papéis na sociedade. E o LED Activism nisto é um novo lado, uma nova forma de abordar esses valores. Exatamente. Eu cortei-lhe a palavra, mas agora pode explicar. Precisamente. Não, portanto, esse contexto é muito importante para percebermos que o LED Activism aparece como uma ferramenta de ativação de competências no plano comunitário e cívico. E, portanto, eu daqui a pouco farei uma navegação pelas páginas para percebermos exatamente como é que funciona. Ele está alojado fisicamente no portal do LED on Values, portanto, ledonvalues.org/activism, e basicamente aquilo que vamos fazer daqui a pouco é perceber como é que um utilizador pode tirar partido, seja um professor orientando os seus alunos, seja o próprio aluno explorando as potencialidades da ferramenta. Aqui faço a nota talvez do contexto cronológico deste projeto, cuja construção, do ponto de vista infraestrutural, tecnológico, foi apoiada por um programa que é o programa Juventude em Ação, e que aqui naturalmente reconhecemos essa confiança que nos foi depositada. Foi desenvolvida em Portugal e na República Checa, portanto, inclusive quem quiser praticar o checo enquanto desenvolve competências cívicas tem as duas páginas. Tem as duas páginas, exatamente. Mas foi então desenvolvido numa fase piloto nos últimos meses, envolvendo cerca de 100 alunos do ensino secundário e universitário, quer em Portugal, quer na República Checa, e desde já também agradeço aqui o envolvimento dos alunos de comunicação da Universidade Católica e dos alunos da Escola Secundária José Saramago, em Mafra. Não vou fazer o agradecimento aos das escolas checas, porque não saberia pronunciar o nome das escolas. Mas, basicamente, para dizer que o conceito principal deste site e deste projeto é este: seja uma voz ativa, não é? E que a sua voz conta. E vamos ver como é que, do ponto de vista funcional, isto pode apoiar a intervenção do cidadão na vida comunitária. Então, mostre-nos. Em primeiro lugar, o objetivo do projeto é constituir uma comunidade de gente ativa que não se deixa ficar passivamente a observar os acontecimentos. A fazer críticas do sofá sem... Exatamente, mas que
recorrendo à sua competência, ativem a sua voz para a resolução dos problemas. E, portanto, para isso cria um canal de comunicação através da web, fazendo com que esse cidadão possa fazer chegar as suas questões, as suas reclamações ou até os seus elogios a quem interessa, a quem é relevante para aquela questão, para aquele assunto em particular. Fazendo com que haja uma consequência dessa sua preocupação, digamos assim. É muito fácil, mas muito pouco produtivo, ou no Facebook, ou num blog, ou num desabafo ao café, dizermos mal, mas depois nem a nossa crítica chega às pessoas que a deviam ouvir. Exato. Nem é produtiva, porque uma sozinha não é suficiente. Portanto, isso Exatamente. no fundo é juntar as vozes. Exatamente, é juntando as vozes e aí utilizamos um sistema que já é existente e muito utilizado, que são os inquéritos online, simplificando-os. Não é preciso fazer um inquérito total, mas a própria pessoa constrói a sua questão, não é, com as suas opções de resposta, e coloca-as à comunidade, cria uma massa crítica de opinião através das respostas da sua comunidade à sua questão, e os resultados estatísticos são enviados à pessoa que é relevante nas tomadas de decisão sobre esse assunto. E dessa forma, não só pode ter uma participação ativa e sentir que a sua voz é ouvida, ou pelo menos não pode ser dito que não sabiam sobre a opinião daqueles cidadãos, como, por outro lado, também promove uma certa literacia dos mídia, porque se associam sempre às questões que colocamos, à atualidade noticiosa, para que as perguntas que são colocadas pelos cidadãos sejam fundamentadas em factos que estão a ocorrer e, portanto, têm uma certa também relevância do ponto de vista da atualidade. E, portanto, essa ligação, como vamos ver, é sempre feita. Aquilo que nós acreditamos que o projeto, que agora vai partir de uma fase de desenvolvimento e incubação para ser disponibilizada à comunidade, nomeadamente à comunidade educativa, é que de um site onde possamos consultar informação e de saber o que se passa no mundo e de nos sentirmos revoltados com o que se passa ou nos sentirmos satisfeitos com o que se passa, possamos comunicar com as pessoas que fazem parte desta cadeia de informação até ao momento de uma decisão, pode ser de natureza política ou não, dependendo do tema, e de passar de uma fase em que temos um conjunto de cidadãos com diversas preocupações para um conjunto de cidadãos que assume o seu papel ativo na mudança, através da sua voz. Por outro lado, também se tenta ligar o próprio projeto à comunidade institucional e empresarial associada a cada tema. Vamos ver que o site está organizado por temas, de forma a que elas também possam assumir a sua parte de apoiar o cidadão nesse processo de mudança. Talvez o fator crucial que tem sido até pelos alunos referido em Portugal e como na República Checa, lá está a universalidade também das preocupações e dos valores, que é este pormenor que, como dizia um amigo que já não está entre nós, pode ser um por maior, que antes os decisores que poderiam dizer que eu não sabia dessa opinião da comunidade, agora não poderão dizer que não sabiam. Nós não temos a responsabilidade de decidir por eles, não é? Mas temos a responsabilidade de fazer ouvir a nossa voz de uma forma estruturada, civilizada. Civilizada, exatamente. E, portanto, dessa forma fazemos a nossa pressão e assumimos a nossa responsabilidade na cena social. Por fim, também te referir que, do ponto de vista de educadores, que sabemos, educadores, a maioria dedicados à sua tarefa com a vocação de educar o indivíduo integral, não é? Nas suas dimensões técnicas, mas também nas suas dimensões humanas e sociais, que todos os dias alertam para a importância do exercício da cidadania, terão aqui uma ferramenta para ativar
essas competências cívicas com os seus alunos e eles próprios, não é? Porque a melhor forma de ensinar é mostrar, é dar o exemplo, não é? E nesse sentido poderá ser... Lourenço, eu ia dizer uma coisa. Normalmente nós todos temos aquelas grandes questões do universo, quase, que é porque que a democracia é assim, porque que não apanham os corruptos, aquelas questões, mas eu acho que isto é importante que as pessoas percebam que, independentemente, por exemplo, de uma questão poder ser o horário zero dos professores que não concordam, por exemplo, podia ser uma questão, mas também pode ser, se calhar, uma questão de uma comunidade mais pequena, que é uma questão da escola, porque é que não há bancos, ou porque é que não há recreios, ou porque é que não há baloiços. Se calhar essa questão não vai ser universal. A comunidade que se vai juntar a essa voz não vai ser a comunidade nacional, mas essa voz pode ser passada ao Presidente da Câmara, à pessoa que tiver a responsabilidade dessa escola. Exatamente, é isso, não é? precisamente, porque a escala a que se faz esta intervenção cívica é escolhida pelo próprio que coloca a questão. Se colocar uma questão de nível local, vai, em primeiro lugar, partilhá-la, e vamos ver como, partilhá-la até nas redes sociais, automaticamente, às pessoas que moram ali, ou que estão naquela escola. Exatamente, e que é relevante para elas aquela questão. Por outro lado, vai também poder escolher o interlocutor ou o decisor para quem é relevante o resultado estatístico daquelas respostas daquela comunidade específica. E, portanto, cria uma ligação entre os agentes sociais ao nível que for relevante para o tema em questão. Quero mostrar. Exatamente. Vou então aqui já saltar para o site atual, portanto, ledonvalues.org/activism, onde num primeiro nível aqui temos um conjunto de informações sobre o que é o LED Activism. Se entrarmos aqui, poderemos ver respondidas algumas das questões básicas e que fomos tratando até agora. É o caso de quais são os objetivos, qual é o propósito que se persegue, como é que podemos participar, como criar a questão, as políticas que têm a ver com políticas de confidencialidade, privacidade, nomeadamente na gestão dos dados que são introduzidos, porque um dos elementos que aqui está em realce nesta versão experimental é, para responder aos inquéritos deve estar registado, naturalmente, porque quando não é obrigatório para utilizar o site estar registado. Sim, mas para a voz, é uma questão de responsabilidade. Exatamente. Não é? E para a voz poder contar, digamos assim, tem que contar na estatística e, portanto, dessa forma têm que ser produzidos resultados estatísticos com base em dados reais, de pessoas reais, e porque não é possível, por exemplo, responder duas vezes à mesma questão. Isso é, por exemplo, é uma questão de educação que eu acho muito importante os professores trabalharem com os alunos, que é perceberem que quando nós damos uma voz, não damos a voz anonimamente por uma causa que queremos defender, porque é muito fácil, e nós vimos os comentários dos jornais, os comentários muitas vezes dos blogs, das páginas que se criam, são completamente violentos, pouco educados e muitas vezes as pessoas não compreendem, os miúdos não compreendem que as regras, inclusivamente do direito, são iguais na internet do que são cá fora. Exatamente. E nunca diríamos a um filho para escrever uma carta anónima, não lhe dizemos para participar numa coisa, seja ela qual for, anonimamente. Exatamente. E aqui é mais uma vez essa necessidade frisada, porque senão depois também as vozes que se conseguem reunir para este propósito deixam de ter... E além disso não lhe podem dar uma resposta. E mais isso, exatamente. E, portanto, aqui temos depois um conjunto de temas e as perguntas que vão estando sempre relacionadas com temas. Por exemplo, vamos aqui abrir atualidade e temos um conjunto depois de subtemas associados, como é o caso de política, economia e depois subdivididos por outros temas mais específicos. Aqui eu vou dar um exemplo de como é que uma pessoa que agora quisesse responder a uma questão que já foi colocada por outro cidadão iria tentar aqui
clicar e não consegue, precisamente porque não está registado. Portanto, o primeiro passo de utilização do site é o registro aqui no canto superior direito. Presumimos que o Lourenço esteja registado. Exatamente. E eu, como não estou a utilizar este computador pela primeira vez, portanto, senão já estava automaticamente reconhecido, não é, pelo meu endereço IP. Neste caso não estou. E, portanto, aqui no registro, a pessoa pode se registar pela primeira vez escolhendo um username e uma password. Está a ser trabalhado um conjunto de campos de registro mais detalhado que possam incluir características sociodemográficas dos respondentes, precisamente para depois valorizar as respostas e as estatísticas que são enviadas aos decisores. Mas uma pessoa pode simplesmente até fazer a sua ligação diretamente com os seus dados já pré-existentes do Facebook ou do Twitter. Para isso, basta carregar aqui na página do Facebook e se aqui funcionar como nos outros sítios, ele vai reconhecer automaticamente os seus dados e não precisa de fazer um novo registro. Portanto, se eu já estivesse ligado ao Facebook automaticamente, já estava ligado neste momento ao LED Activism. Como este computador não é o meu, eu vou colocar aqui o meu e-mail e a minha palavra passe do Facebook. Poderia manter a minha sessão iniciada e vou iniciar sessão. Automaticamente eu tenho a minha sessão iniciada no Facebook e associada ao LED Activism. A partir daqui estou, como veem, não precisei de fazer nada no registro do LED Activism e estou logado. Aqui em LXC. E como não temos muito tempo, quero mostrar a questão. Exatamente. A questão central é como colocar uma questão do meu interesse. Podemos ir diretamente aqui a um atalho que é a questão de mudança, cria a sua questão e vai nos aparecer um formulário que vamos preencher com os dados que queremos introduzir. Vamos pensar, por exemplo, numa questão que quiséssemos agora colocar. Em primeiro lugar, podemos pôr aqui os nossos dados, não é? Já aqui está. E poderíamos colocar, a Isabel quer sugerir uma questão que possamos Lembrei-me, como estamos num universo da escola, por exemplo, se alguém que queira pôr em causa as aulas durarem 90 minutos, exato, por exemplo. Portanto, qual a sua opinião? Sobre as aulas de 90 minutos. Depois teríamos de dar uma opção de resposta. Concordo porque considero que... Sim. Concordo porque considero que tem vantagens. É vantajoso para a aprendizagem, pronto. Aprendizagem. Ou não concordo. Discordo. Discordo porque considero que o tempo de atenção dos alunos tem limite. Sim. Tem limites. Mas, Lourenço, neste caso eu estou a pôr duas opiniões, embora eu possa concordar só com uma. Eu nesse caso, estou a abrir uma sondagem. Exato. Mas se eu quero manifestar a minha voz de discordância, por exemplo. Aí seria noutra função do site. Portanto, no fundo, eu estou a fazer uma sondagem, imagino, na minha escola, ou nas escolas, ou em Portugal. Mas imagino que eu quero protestar contra... Vamos usar esse exemplo, podia ser outro qualquer, contra as aulas terem 90 minutos. Isso era noutro local que vou já mostrar. Portanto, neste caso, de colocar a questão, é uma questão que eu tenho a minha opinião, mas gostaria de saber a opinião dos outros para formar uma massa crítica sobre... Sim, ou inclusivamente o jornal da escola quer saber
fazer uma sondagem que seja relevante e, portanto, aproveita o LED Activism para a sondagem para o jornal da escola. Exato. É uma hipótese, mas também a própria pessoa que tem a sua opinião, quer saber a opinião da sua comunidade e trazer esse resultado aos decisores. Portanto, e neste caso aqui, iria identificar quem era o decisor, por exemplo, o professor Nuno Crato, eventualmente, teria interesse em ter acesso às estatísticas destas respostas. Perguntamos qual é a notícia que deu origem à questão, ou seja, para fundamentar, digamos assim, a escolha do tema e da pergunta, pode colocar um link com a notícia do jornal, que deu origem à sua questão. Ao rádio ou à televisão. Escolhe o tema, a categoria da sua questão e envia. Neste momento, o formulário foi enviado, a pessoa recebe no seu e-mail uma confirmação do envio. E para onde é que foi mais? E foi para o back-office do LED Activism, onde vai ser validado e publicado, associado a uma fotografia ilustrativa, claro, porque etc. A pessoa pode fazer uma questão que não faça sentido nenhum e não passa ao crivo da validação. A questão que colocava tem a ver com esta do trombone, que é faça barulho, use o trombone, o LED manda o seu recado. É também um formulário, mas que não passa por esta fase de auscultação da comunidade e que diretamente a pessoa pode colocar aqui os seus dados, uma reclamação, escolher se é uma queixa, se é uma reclamação, se é um elogio, a categoria, a entidade a que se destina e explica a sua posição. A sua causa, defende a sua causa. Exatamente. E é igualmente enviado, certo? Portanto, basicamente é uma estrutura muito simples, muito intuitiva para que qualquer pessoa, mesmo não muito familiarizada com estes sistemas, possa... Aqui na homepage há um destaque de uma das questões colocadas pelos utilizadores, mas depois a pessoa, e talvez uma das questões importantes a referir, é que pode partilhar quer a sua questão, quer a questão que esteja a responder no momento. Por exemplo, se eu quiser responder aqui a esta questão do risco ambiental, vou votar e lá está, a sua opinião será enviada para Assunção Cristas, Ministra da Agricultura, e posso convidar outra voz ativa, o meu concidadão, a participar igualmente. E isso faz através daqui das redes sociais, Facebook, Twitter, Gmail ou o e-mail pessoal. Ao carregar, por exemplo, aqui no Facebook, automaticamente aparece a questão a que eu estou a responder e que quero partilhar. Posso adicionar algum comentário pessoal para os meus amigos responderem e partilho essa ligação que aparece diretamente na minha página do Facebook para os meus amigos. E basicamente este é o funcionamento do site, com aquelas que são, em síntese, as valências pedagógicas, que é o desenvolvimento das competências cívicas pelo envolvimento ativo nos problemas da comunidade, a literacia dos mídia, interpretando os acontecimentos da atualidade e tendo uma postura crítica e reflexiva perante os acontecimentos, a participação ativa em processos de decisão que muitas vezes pensamos que estão mais distantes de nós do que realmente estão, e todo este manancial de evidência empírica que se vai construindo dos fenómenos sociais nestes temas também pode ser alvo de estudos mais aprofundados, até do ponto de vista académico, e que também servem como uma forma de participação indireta. Por fim, os desafios que colocamos à comunidade educativa neste ano letivo é que possam utilizar livremente esta ferramenta nas escolas, desenvolvendo atividades com os seus alunos. Nós iremos aperfeiçoando o sistema para ir encontrar as necessidades, nomeadamente tecnológicas, que possam melhorar a experiência e o propósito da ferramenta, e irmos à procura de parceiros que assegurem a sustentabilidade do funcionamento desta ferramenta, para que todos possam também participar de alguma forma no seu sucesso. E basicamente... Lourenço, acho que chegámos à hora e estava aqui só a ver se tínhamos uma questão. Vou só abrir aqui que este está com uma letrinha de quem... O dono deste computador tem menos de 40 anos e eu não. E por isso tive que pôr os óculos.
temos aqui uma questão, deixe-me ler, um bocadinho provocadora, mas que eu acho que tem graça. Perguntam como é que o LED Activism se assegura de que as questões chegam mesmo à pessoa para quem elas estão referenciadas. Neste caso a nossa era o Nuno Crato, estamos na casa dele. Essa era mais fácil. E como é que se certifica, ou se tem alguma forma de certificar que ele leia ou preste atenção àquilo que se diz? Eu acho que é uma pergunta pertinente. É uma pergunta muito pertinente e que nós abordamos essa questão numa forma de responsabilidade mútua. Ou seja, o cidadão ativou a sua voz, exerceu a sua competência cívica, criou aquele resultado estatístico que é relevante, pensa que é relevante para aquele decisor. Nós, a equipa do LED Activism, compromete a desbravar caminho nos canais de comunicação, nos gabinetes de comunicação do Ministério, de uma Secretaria de Estado, para que a mensagem chegue ao destinatário. Certamente que ela irá chegar ao destinatário, confirmando a recepção dessa informação. Naturalmente que lá está depois é a questão, o próximo passo é o que é feito com essa informação, se ela é lida com atenção, se lhe é dada a importância que ela tem. E aí voltamos ao último ponto que eu referi, que é o envolvimento das instituições da sociedade portuguesa ao ajudarem a validação. Imagino que aqui na página do ambiente temos a colaboração institucional de instituições de referência na área ambiental. De alguma forma, estarão a alertar o decisor para que há muita gente e muita instituição que sabe que ele já sabe. Sim. E, portanto, de alguma forma, isto acaba por ser uma garantia de que o interesse do decisor não passa. E depois temos o voto nas eleições. Exatamente. Adeus, Lourenço. Muito obrigado. E fica à disposição das pessoas poder continuar a descobrir isto através. Isto é o bom da internet, é poderem continuar a descobrir. Muito obrigado.